Buongiorno a tutti e tutte, Bom dia a todos e a todas. grazie per questa preghiera. Obrigado pela oração. Per me questo incontro con voi è come un ritiro spirituale. Para mim, esse encontro com vocês é como um retiro espiritual. Ecco, non mi sento l'esperto che dà delle lezioni, Eu não me sinto como um especialista que dá algumas direções, ma semmai come un credente mas como um crente, uma pessoa que crê che sta facendo una bellissima esperienza e que está fazendo uma belíssima experiência di rinascita nello spirito. de renascimento no espírito. E questo è molto importante per uno che va in giro di qua e di là Isso é muito importante para uma pessoa que vive sempre viajando e a volte rischia di perdere un po' di vista ciò che è l'essenziale. e às vezes pode perder de vista aquilo que é mais essencial. Ecco, allora con questo mi raccomando davvero alla vostra preghiera. Por isso eu confio muito nas orações de vocês. Allora, quest'oggi, Então, hoje, in queste due riflessioni, nestas duas colocações, vediamo di approfondire nós vamos aprofundar quello che dovrebbe essere il modello migliore aquele que deveria ser um modelo melhor per la formazione, para a formação, quello che abbiamo chiamato aquilo que nós chamamos il modello della integrazione. de modelo da integração. Integrazione è un termine psicologico, Integração é um termo psicológico, ma anche spirituale, mas também espiritual anche teologico. e também teológico. Non c'è la lavagna. Benissimo. E che sta a dire E que está a dizer che il lavoro della formazione que o trabalho da formação deve essere costruito su basi teologiche, deve ser construído sobre bases teológicas, ma deve sapere accogliere anche mas deve saber acolher também tutta la realtà umana del soggetto, toda a realidade humana do sujeito, tutta la sua storia, toda a sua história, le sue ferite, as suas feridas, il cammino di vita già fatto, o caminho de vida já feito, il suo passato, seu passado, con tutte le sue contraddizioni, com todas as suas contradições, perché rinasca in para Cristo. que renasça em Cristo. Dunque integrazione vuol dire un lavoro che si fa su due piani. Portanto, integração quer dizer um trabalho que se faz sobre este plano, Che però convergono verso un centro. mas que convergem em direção a um centro. Allora, vi do la definizione, la descrizione anzi, Então eu dou a vocês a descrição di che cosa significa questo modello. do que significa este modelo. Poderíamos descrever o processo de integração como a capacidade de... Intanto lo leggo tutto, poi lo analizzo pezzo per pezzo. Por enquanto eu vou ler tudo, depois eu analiso trecho por trecho. A capacidade de costruir e reconstruir, compor e recompor a propria vida e o proprio eu intorno de un centro vital e significativo, fonte de luz e de calor, no qual se podem encontrar a própria identidade e verdade, e a possibilidade de dar sentido e realização a todo fragmento da própria história e da própria pessoa, tanto para o bem como para o mal, para o passado e para o presente, num movimento constante centrípeto de atração progressiva. Dal centro para o crente è o mistério pascual, a cruz do Filho, que elevado da terra atrai a si todas as coisas. Questo significa il modello dell'integrazione.
Isto significa o modelo da integração. È una descrizione un po' lunga, É uma definição um pouco longa, è una specie di definizione descrittiva, é uma espécie de definição descritiva che illustra que ilustra non solo l'idea centrale, não só a ideia central, ma anche quella che dovrebbe essere poi la modalità, la strategia pedagogica. mas aquela que deve ser também a estratégia pedagógica. Integrazione vuol dire anche questo, Integração quer dizer também isso, una idea forte, uma ideia forte, teologica, teológica, biblica, bíblica, sulla quale costruire sobre a qual construir un processo pedagogico. um processo pedagógico. Vedete l'integrazione. Vejam então a integração. E questo è il segreto di un autentico cammino formativo cristiano. Este é o segredo de um autêntico caminho formativo cristão. Un'idea forte teologica, Uma ideia forte, teológica, teologico-biblica, teológico-bíblica, sulla quale poter costruire sobre a qual vocês podem construir, tutto il processo strategico pedagogico. sobre o qual podem construir todo o caminho estratégico pedagógico. Questa tra l'altro dovrebbe essere il modo normale Este deveria ser um modo normal di affrontare i problemi de enfrentar os problemas da parte di un credente. da parte de um crente. Dovrebbero esserci sempre nel nostro modo di affrontare i problemi, Deve ser sempre um modo para enfrentar nosso problema, di porre insieme de colocar juntos, da un lato gli elementi architettonici. de um lado, os elementos arquitetônicos, Gli elementi architettonici sono l'idea di base, que são as ideias de base, os Come elementos qui. arquitetônicos. la struttura architettonica di questo salone Como a estrutura arquitetônica deste auditório è ciò che ci consente di stare qui seduti é o que nos permite estarmos aqui, senza guardare continuamente il soffitto, sem olhar continuamente preocupados com suspeita, esattamente nella paura che ci cada addosso. com medo de cair em cima da gente. Gli elementi architettonici sono la struttura di una Ai- realtà. Esta é a estrutura de um prédio, com medo, a gente não precisa ficar olhando com medo do teto cair em cima da gente. Che dovrebbero stare assieme Que deveriam estar juntos con gli elementi ermeneutici. com os elementos hermenêuticos. Ermeneutica vuol dire Hermenêutica quer dizer il modo di funzionare di una certa realtà. o modo de funcionar uma certa realidade. La realtà può essere compresa correttamente A realidade pode ser compreendida corretamente solo quando questi due elementi somente quando estes dois elementos si incontrano. se encontram. Allora, pensiamo alla formazione. Então, pensemos na formação. È importante avere degli elementi architettonici É importante termos elementos arquitetônicos che ci dicono cos'è l'uomo, que nos dizem o que é o homem, chi è il credente, quem é o credente, o chi è crente, il consacrato, quem é o consagrado, qual è l'obiettivo della vita consacrata. qual é o objetivo da vida consagrada. Chi è che ci può dare gli elementi architettonici? Quem é que pode nos dar elementos arquitetônicos? Qual è la scienza che ci può offrire questi elementi architettonici? Qual é a ciência que pode nos oferecer estes elementos arquitetônicos? La teologia. A teologia. La teologia, in particolare, diciamo ancora meglio, la parola di Dio. A teologia nós dizemos de maneira ainda mais especial, a palavra de Deus. Ci offre gli elementi architettonici, Estes são os elementos arquitetônicos fondamentali, fundamentais. il contenuto, diciamo, O conteúdo, digamos, l'obiettivo finale verso cui tendere. o objetivo final sobre o qual tende, Ma non sono sufficienti. mas não são suficientes. Ci vogliono anche gli elementi ermeneutici, A gente precisa também dos elementos hermenêuticos, che ci dicono come funziona l'essere umano. que nos dizem como funciona o ser humano. Se gli elementi architettonici ci dicono che l'obiettivo della vita consacrata è amare Dio, Se os elementos arquitetônicos nos dizem que o objetivo da vida consagrada é amar a Deus e amare gli altri con il cuore di Dio, e amar com o coração de Deus, dobbiamo anche capire devemos também entender quali sono le leggi della maturità affettiva.
Quais são as leis da maturidade afetiva, della maturità sessuale, da maturidade sexual, della maturità relazionale, da maturidade relacional, che sono leggi que são leis inescritte nella natura umana. inscritas na natureza humana. Dice Benedetto XVI Diz Bento XVI che nel corpo, nella psiche umana, que no corpo, na psique humana, è come scritta una grammatica, está como que escrita uma gramática, cioè alcune leggi evolutive, isto é, algumas leis evolutivas, che alcune scienze umane que algumas ciências humanas ci possono aiutare nos podem ajudar a comprendere sempre meglio. a nos compreender melhor. Allora, chi è che ci offre gli elementi ermeneutici? Então, quem é que nos oferece os elementos hermenêuticos? La psicologia, la A pedagogia, psicologia, a pedagogia, la sociologia, a sociologia, eccetera, tutte queste scienze umane, etc. Então, essas ciências humanas, che non possono mai dimenticare però que não podem jamais esquecer, porém, gli elementi architettonici. os elementos arquitetônicos. Ecco, la formazione Então, a formação, avviene lungo questa linea. ela acontece ao longo deste caminho. Ecco, questa è la formazione. Esta é a formação. Formazione dell'uomo, del credente, del consacrato. Formação do homem, do crente, do consagrado. Dunque la formazione si realizza qui in questo punto di incontro. Portanto, a formação ela acontece aqui, neste ponto de encontro. Formazione permanente, Formação permanente, dura tutta la vita, por toda a vida, cercando sempre di porre insieme buscando sempre colocar juntos gli elementi architettonici os elementos arquitetônicos con gli elementi ermeneutici. com os elementos hermenêuticos. Semplice, no? É simples. C'è qualcuno che dice che nel passato Tem algumas pessoas que dizem que no passado ci si accontentava solo degli elementi architettonici, se acontentava somente com os elementos arquitetônicos. si pretendeva ignorare gli Se elementi pretendia ermeneutici. ignorar os elementos hermenêuticos. Dunque la formazione era fatta solo di contenuto teologico. Então a formação ela era feita somente com conteúdo teológico. Ieri abbiamo parlato della formazione, proporre una forma, no? E com isso é a formação, propor uma forma. Mentre oggi Enquanto que hoje il rischio o risco è quello opposto, é o oposto, quello di accontentarsi degli elementi ermeneutici, de se contentar somente com os elementos hermenêuticos. cioè di dare solo attenzione alla persona, Isto é, de dar atenção somente à ai pessoa, suoi problemi, aos seus problemas, agli elementi psicologici, aos elementos la psicológicos, a psicoterapia, psicoterapia, solo quello, capite? só isso, O prevalentemente a quello. ou prevalentemente aquilo. È un po' quello che abbiamo visto ieri sera. É um pouco aquilo que nós vimos ontem à noite, ontem à tarde. Vi ricordate? Lo spiritualismo, Vocês lembram o espiritualismo, pietismo, o pietismo, angelismo, o angelismo, e per il contrario, mas ao contrário, psicologismo, psicologismo, intellettualismo. intelectualismo, Ecco, sono tutte visioni unilaterali que são todas visões unilaterais, che non ci aiutano a dare un autentico servizio. que não nos ajudam a dar um autêntico serviço. Dobbiamo sempre ricordare Nós devemos sempre recordar che la autentica proposta formativa que a autêntica proposta formativa cerca sempre di tenere insieme questi due elementi, busca sempre colocar juntos esses dois elementos, perché il consacrato porque o consagrado, sia un uomo spirituale, para que o consagrado seja um homem espiritual, un uomo di Dio, um homem de Deus, una donna di Dio, uma mulher de Deus, ma che assieme abbia un cuore umano, mas que junto tenha um coração humano, una capacità di voler bene uma capacidade de dizer bem con il suo cuore di carne, com seu coração de carne, che ha imparato ad amare que aprendeu a amar con il cuore di Dio. com o coração de Deus. In sintesi potremmo dire Em síntese, nós poderíamos dizer che proprio questo è l'obiettivo della vita é consacrata. exatamente este o objetivo da vida consagrada. Amare Dio al di sopra di tutto e di Amar tutti, Deus acima de tudo, con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, com todo o coração, com toda a mente, com todas as forças, per amare con il cuore di Dio para amar com o coração de Deus tutte le creature, todas as criaturas, specialmente quelle
e specialmente quelle especialmente aquelas che si sentono meno amate. que se sentem menos amadas. Ecco, allora questa è la premessa di partenza. Esta é a premissa de partida. Il modello dell'integrazione O modelo da integração cerca di porre insieme questi due elementi. procura colocar juntos esses dois elementos. E dunque lungo questa linea Então, esta linha, c'è la formazione isto é, a formação, e incontriamo anche questo modello della integrazione. nós encontramos também o modelo da integração. Va bene? Está bem? Ecco, allora ritorniamo. Cancelliamo. Sim. Sì. Ecco, questo è uno schema che può essere utile per qualsiasi tipo di problema. Este é um esquema que pode ser útil para qualquer tipo de problema. Abbiamo detto che il modello della integrazione Nós dissemos que o modelo da integração significa significa esta capacidad de construir e reconstruir, compor e recompor a propria vida e o proprio eu intorno de un centro vital e significativo. Este centro vital e significativo, que depois vamos a explicar, para o crente é o mistério pascal, que seria o elemento arquitettonico de este modelo da integração. A cruz do Figlio, che elevato da terra, attrae a sé todas as coisas. Dunque questo è l'elemento architettonico. Allora mettiamolo subito qui. Portanto, este é o modelo arquitetônico. Il modello architettonico della formazione O modelo arquitetônico da formação è il mistero pasquale, é o mistério pascal, è la croce di Gesù. é a cruz de Jesus. Questo deve essere molto chiaro. Isso deve ser muito claro. Questo è il punto di partenza e il punto di arrivo. Este é o ponto de partida e o ponto de E chegada. dunque tutto il cammino formativo Porque todo o caminho formativo è la realizzazione é a realização del mistero pasquale do mistério pascal nella vita di una persona, na vida de uma pessoa, perché la persona lo riviva questo mistero para que a pessoa reviva este mistério nella sua umanità, em sua humanidade, nella sua affettività, em sua afetividade, nella sua capacità intellettuale na sua capacidade intelectual di comprendere le cose, de compreender as coisas, nella sua sessualità, na sua sexualidade, nella sua vita relazionale, na sua vida relacional, in tutto e per tutto. em tudo e por tudo. Dunque la formazione Portanto, a formação è in funzione del mistero pasquale. está em função do mistério pascal. Come abbiamo detto ieri sera, Como nós dissemos ontem, il vero modello della formazione o verdadeiro modelo da formação è il triduo pasquale. é o tríduo pascal. Dunque questo mistero che deve avvenire nella vita di una persona. Portanto, este mistério que deve acontecer na vida de uma pessoa. Capite? Deve essere chiaro questo. Entendam, deve estar bem claro isso. Non è sufficiente in un cammino formativo Não é suficiente um caminho formativo semplicemente provvedere che la persona si trovi bene, simplesmente prover para que a pessoa ela se sinta bem, sia contenta, seja alegre e si trovi in una comunità che lo accetta, e se encontre em uma comunidade que aceita aquela pessoa, che gli facilita le cose, que facilitam as coisas para ela. con dei superiori e formatori sempre lì attenti, Quando os superiores, formadores, todos ali atentos perché il piccolino non soffra, para que o pequenino não sofra. perché il pargolo sia sereno e contento. Il pargolo è Para que o pároco esteja sempre contente. capite? Sono tutte forme Vejam, são todas formas che esprimono que expressam una fondamentale dimenticanza um fundamental esquecimento di questo mistero, deste mistério. mistero pasquale. Mistério pascal. Che cosa vuol dire mistero? E o que quer dizer mistério? Quando noi usiamo questa parola, che cosa pensiamo? Quando nós usamos esta palavra, no que nós pensamos? Quando diciamo mistero, Quando nós dizemos mistério, pensiamo a chiudere gli occhi? podemos fechar os nossos olhos. No, di solito pensiamo a una cosa così un po' che non si vede, E a gente pensa logo uma coisa que não se vê, una cosa tenebrosa, uma coisa tenebrosa, lontana
e difficile per la nostra capacità intellettuale. distante e difícil para a nossa capacidade intelectual. Dunque una cosa circondata un po' di tenebre. Portanto, uma coisa circundada um pouco de trevas. È vero, É verdade? mistero significa qualche cosa che noi non possiamo capire, Mistério significa algo que alguém não pode entender, ma non perché è tenebroso, mas não porque é tenebroso, ma esattamente per il contrario, mas exatamente pelo contrário, perché nel mistero, porque porque no mistério c'è troppa luce. tem luz demais, muita luz. Per questo non lo possiamo subito capire, Por isso nós não conseguimos ver, capirlo immediatamente. entender imediatamente. Così come il sole, Assim como o sol, quando splende il sole, quando tem o sol, come qui in Brasile che scalda e illumina, como aqui no Brasil que esquenta e ilumina, noi non possiamo a occhio nudo fissare il sole, nós não conseguimos a olho nu fixar o sol, perché c'è troppa luce. porque tem luz demais. E così è nel mistero. E assim é o mistério. Il mistero è tale perché è troppo luminoso. O mistério, ele é luminoso demais. E per quello che lo possiamo comprendere solo piano piano, É por isso que nós não conseguimos compreender, é devagarinho, com o passar do tempo. perché è troppo luminoso, c'è troppo calore nel Porque é mistero. luminoso demais, tem calor demais no mistério. Questo è il mistero pasquale. É isso o mistério pascual. C'è troppa luce Tem luz demais. e però al tempo stesso E, ao mesmo tempo, è quella luce é aquela luz nella quale possiamo scoprire na qual nós podemos descobrir il mistero del nostro io. o mistério do nosso eu. Pensate quanto questo è importante per un giovane. Pense como isso é importante para um jovem. Capire che nel mistero pasquale Entender que no mistério pascal è nascosto está escondido il mistero del suo io. o mistério do seu eu. Il mistero pasquale non è solo teofania, O mistério pascal não é só a teofania, ma è anche la rivelazione a me stesso, mas é também a revelação de mim mesmo. a me stesso, A mim mesmo é a revelação a mim mesmo, de me mesmo. de mim mesmo. E dunque, capite, non è più semplicemente un oggetto devozionale, Então entendo que não é simplesmente um objeto devocional, ma io nella croce mas na cruz contemplo contemplo la mia. a minha. Ieri quando abbiamo parlato del modello dell'autorealizzazione, Ontem nós falamos do modelo da autorrealização, abbiamo detto della identità, falamos da vi identidade, ricordate? Vocês se lembram? Il livello corporale, o nível corporal, il livello psichico. o nível psíquico. Qual è il livello autentico Qual é o nível autêntico per un credente? para um crente? È il livello È un- ontologico, potremmo dire, É cioè o nível ontológico, quello che nós rivela il podemos mio dizer. essere. É o nível do ser. E dove lo scopro io il mio essere? E onde eu descubro o Lo nível do scopro ser? nel mistero pasquale. Eu descubro no mistério pascal. La croce di Gesù A cruz de Jesus mi dice me diz quello che io sono aquilo que eu sou e quello che io sono chiamato ad essere. e aquilo a que eu sou chamado a ser. È un mistero, É um mistério lo posso capire solo lentamente, que eu posso entender, não posso entender imediatamente, ma è importante che il giovane se lo senta dire subito questo, mas é importante que o jovem ele sinta rapidamente isso, che sappia che lì nella croce è nascosto il mistero del suo io. que saiba que ali na cruz está escondido o mistério da sua vida. Come dice Paolo, Como diz Paulo, la nostra vita o la nostra identità a nossa vida, a nossa identidade è nascosta con Cristo in Dio. está escondida com Cristo em Deus. E dunque lì E portanto, ali è anche la mia positività, é a positividade. quella positività che nessuno mi potrà portare via, Pela positividade que ninguém pode levar embora. quella che risponde al bisogno fondamentale dell'essere umano, Aquela que responde à necessidade profunda do ser humano. avere una percezione di sé Ter uma percepção de si sostanzialmente e substancialmente, stabilmente positiva. estavelmente positiva. Ecco, allora, primo punto questo, la croce, Portanto, o primeiro ponto é este: a cruz, il mistero pasquale o mistério pascal, è la fonte della mia identità. é a fonte da minha vida. Pensate come cambia Pense como muda la preghiera del giovane, a oração do jovem, la nostra preghiera, a nossa oração, quando
cominciamo a entrare in questa luce. Quando nós começamos a entrar nesta luz E io nella croce del Signore e ver na cruz do Senhor, contemplo contemplo non solo l'amore di Dio, não só o amor de Deus, ma anche quello che io sono, mas também aquilo que eu sou, quello che io sono chiamato ad essere, aquilo que eu sou chamado a ser, ciò che dà identità e positività al mio essere. aquela que é a positividade, a identidade do meu ser. E la preghiera diventa E a oração se torna un diventare quello che si contempla. se tornar aquilo que se contempla. Seconda cosa, Segunda coisa, mistero è mistério é anche una categoria interpretativa della realtà também uma categoria interpretativa da vida e della realtà esterna. e da realidade. Mistero significa Mistério significa aver trovato quel punto centrale ter encontrado aquele ponto central che mi consente que me consente di tenere insieme, giunte, de colocar juntos, de manter juntos polarità polaridade apparentemente contrapposte. aparentemente contrapostas. È una definizione che sembra un po' difficile e la É uma spieghiamo. definição que parece um pouco difícil. La ripeto. Eu vou repetir. Mistero vuol dire aver trovato Mistério significa ter encontrado quel punto centrale aquele ponto central che mi consente que me permite di tenere insieme de manter juntos polarità polaridades apparentemente contrapposte. aparentemente opostas. La nostra vita è fatta di queste polarità. A nossa vida ela é feita destas polaridades. Per esempio, Por exemplo, l'uomo è fatto di bene, o homem é feito de bem, ma anche di male. mas também de mal. È fatto di grandi aspirazioni É feito de grandes aspirações e anche grandi, e também grandes. di solito le grandi aspirazioni Geralmente as grandes aspirações sono accompagnate são acompanhadas da grandi tentazioni. de grandes È tentações. quello che ci raccontano i santi. È quello che ci raccontano i santi. É aquilo que nos contam os santos. Le grandi aspirazioni di vita As grandes aspirações de vida mettono in moto anche l'aspetto contrario colocam em motor, em movimento também o aspecto e contrário. dunque sono accompagnate da grandi tentazioni. Portanto, somos acompanhados de grandes tentações. Non è mica bello quando un giovane dice io non ho tante tentazioni. Não é belo quando um jovem diz, eu não tenho tantas tentações. Le tentazioni sono una ossessione della spiritualità di una volta. As tentações são uma obsessão de uma espiritualidade de uma época. Invece no, Ao invés, não. le grandi aspirazioni sono accompagnate da grandi tentazioni. As grandes aspirações são acompanhadas de grandes tentações. L'esperienza di Dio che abbiamo visto questa mattina di A Abramo experiência de Deus, como nós vimos hoje de manhã, è l'esperienza che Dio fa di me, é a experiência que Deus faz de mim, ma al tempo stesso è esperienza che io posso fare a quel punto di Dio. mas é ao mesmo tempo a experiência que eu posso fazer de Deus. E così altre polarità, E assim outras polaridades, la luce e le tenebre, luz e trevas, la vocazione alla santità, a aspiração à santidade, vocazione alla a santità vocação à santidade e la propria realtà di peccato. e a própria realidade de pecado. Bene, noi forse desidereremmo Bem, nós talvez desejássemos che crescesse solo la dimensione positiva, que crescesse somente os pontos positivos, la parte luminosa, a parte luminosa, quella più bella, a mais bela, ignorando quell'altra, ignorando a outra, tentazioni, tentações, limite, limites, peccato, pecado, contraddizioni interne, contradições interiores, inconsistenza centrale. a inconsistência central. E invece no, Ao invés, não. la vita dell'uomo, l'uomo, A vida do homem, o homem, è fatto di entrambe queste realtà. é feito de ambas realidades. E nel cammino formativo è importante tenere conto di entrambe le realtà. E no caminho formativo é preciso levar em conta ambas realidades. Ma soprattutto è importante trovare quel centro, Mas principalmente é importante encontrar o centro,
quel centro che mi permette di tenere insieme queste polarità. Aquele centro que me permite manter juntas aquelas polaridades. Qual è questo centro? E qual é este centro? È ancora Lui, la croce di Gesù. Está aqui, a cruz de Jesus. La croce di Gesù è questo centro. A cruz de Jesus é este centro. Così è piaciuto al Padre. Così è piaciuto al Padre. Assim agradou ao Pai Fare di Cristo, fazer de Cristo che cosa? o quê? O coração do mundo. Fare di Cristo il cuore del mondo. Fazer de Cristo o coração do mundo. Dunque, vedete, è un disegno cosmico. Portanto, È un disegno é cosmico, desígnio cósmico, teologico, teológico, pensato dal Padre, pensado pelo Pai, ma deve anche diventare un disegno psicologico. mas também deve tornar-se também desígnio psicológico. Cioè la formazione deve proporre al giovane Isto é, a formação deve propor ao jovem il cuore di Cristo o coração de Cristo come centro della sua vita, como centro da sua vida, come ciò che gli consente, vedete, i due bracci della croce, como centro que consente, vejam os dois braços da cruz, di tenere insieme le polarità apparentemente contrapposte. de manter juntas polaridades consideradas opostas. E fondamentalmente le polarità contrapposte nella vita del E giovane fundamentalmente as polaridades opostas na vida de jovem sono quelle dimensioni di luce, di positività, di aspirazione são aquelas dimensões de luzes, de positividade, de aspirações, e quell'altra polarità, e outra polaridade la polarità del suo limite, é a polaridade del suo limite, dos seus limites, del suo peccato, do seu pecado, della sua negatività, da sua negatividade, o la polarità del futuro, di quello che è chiamato ad essere, ou a polaridade do futuro, daquilo que ele é chamado a ser, dell'io ideale, do eu ideal, e la polarità del suo passato, é a polaridade do seu passado, della sua storia, da sua história, dell'io attuale. do eu atual. Ecco, è fondamentale, lo ripeto, nella vita del giovane, Por isso é fundamental na vida do jovem, vou repetir, che gli venga subito proposto que seja rapidamente proposto àquele jovem un simbolo símbolo che sia al tempo stesso familiare e anche nuovo, que seja ao mesmo tempo familiar e ao mesmo tempo novo, che sia semplice, que seja simples, che si può comprendere subito, que se possa compreender logo, molto legato alla sua vita, muito ligado à sua vida, alla sua fede, à sua fé, al suo carisma, ao seu carisma, perché tutti i nostri carismi, porque todos os nossos di carismas, forme vecchie e nuove di vita consacrata, as formas velhas e novas de vida consagrada, sono autentici solo se são autênticas somente sono costruiti su questo elemento architettonico, se são construídas sobre este elemento arquitetônico, sul mistero pasquale, sobre este mistério pascal. altrimenti non sono carismi autentici. Ao contrário, não são carismas autênticos. E allora cosa diventa la formazione? E assim se torna a formação. La formazione diventa questo lavoro, A formação ela se torna este trabalho. non si vede più. Bene, andiamo avanti, dopo quando arriva la Vediamo se ora trova. non si vede. Immaginatelo, dovrebbe essere questo lavoro di continua integrazione, cioè di continuo raccordo. A vida deveria ser esse contínuo, esse trabalho contínuo, como que este anel que circula ao redor da cruz. E che cercano di raccogliere attraverso questo movimento. Que significa recolher este movimento. Attraverso questo movimento il giovane è invitato a raccogliere Através desse instrumento, a vida ela recolhe, ela reúne tutta la sua storia, toda a sua história, tutto il suo passato, todo o seu passado, le sue ferite, as suas feridas, le violenze che può avere sofferto, as violências que ele sofreu, il male che ha fatto, o mal que ele il fez, suo peccato anche. o seu pecado também. Raccogliere tutto attorno a questo centro Recolhe tudo ao redor deste centro, perché riceva un nuovo senso, para que ele receba um novo sentido, perché sia illuminato da questo centro. para que seja iluminado por este centro. Torniamo alla definizione. Vamos voltar então à definição. Temos falado que o processo da integração seria como a capacidade de construir e reconstruir, compor e recompor.
Ecco, questi verbi, Então, estes verbos, construir e recostruir, construir e reconstruir, compor e recompor, compor e recompor, dicono dizem che questo lavoro que este trabalho non si fa una volta per tutte. não se faz uma vez por todas. Si tratta di continuare a fare sempre questo lavoro. Se trata de continuar a fazer sempre esse trabalho. Il giovane deve imparare a farlo nel momento della formazione iniziale, O jovem deve aprender a fazer na formação inicial, ma per continuarlo poi lungo tutta la vita. mas para continuar por toda a vida. Perché questo? Por que isso? Perché se si tratta di raccogliere tutta la nostra vita, Porque se se trata de recolher toda a nossa vida, con tutto quello che è successo, com tudo aquilo que aconteceu, pensate quante cose sono accadute nella nostra storia, pense quantas coisas aconteceram em nossa história, belle e meno belle, belas e menos belas, che ricordiamo volentieri, que nós recordamos com muito prazer, com muito gosto, e anche cose che noi non ricordiamo volentieri. e coisas que nós não nos lembramos com prazer. Bene, il credente Bem, o crente, è uno che impara a raccogliere tutte queste cose, ele é alguém que aprendeu a recolher tudo isso, perché ricevano senso dalla croce del figlio, para que receba um sentido da cruz do Filho, perché la croce del figlio è la fonte della verità. porque a cruz do Filho é a fonte da verdade. Allora è chiaro che ci saranno sempre alcuni elementi, alcuni fatti Então é claro que terão sempre alguns elementos, fatos della nostra storia da nossa história che ancora non abbiamo integrato, que ainda não as integramos, che ancora non abbiamo imparato que ainda nós não aprendemos a riempire di quel senso che viene dalla croce del figlio. a preenchê-las daquele sentido que vem da cruz do Filho. Capite? Ci potranno essere cose, fatti della nostra vita Entenderam? Podem ter acontecimentos, fatos em nossa vida che sono qui vicini, que estão aqui perto. vuol dire che sono già illuminati, Isso quer dizer que já estão iluminados. magari perché sono fatti belli, chiari, Talvez porque são fatos belos, claros, in cui abbiamo ricevuto amore, e que nós lembramos com muito amor, attraverso i quali abbiamo sperimentato l'amore di Dio. através do qual nós experimentamos o amor de Deus. È probabile che questi fatti siano qui vicini, É provável que estes fatos sejam aqui perto, ma senz'altro ce ne sono altri mas tem outros fatos che sono più lontani, que estão mais longe, mais distantes, distanti da quel centro, distante do centro, e dunque freddi, e portanto frios, perché qui è la fonte del calore e della luce. porque aqui está a fonte do calor e a fonte da luz. Dunque sono lontani, Aqui estão longe, freddi, frios, tenebrosi, tenebrosos, senza luce sem luz e senza calore. e sem calor. Addirittura non c'è il pennarello, non è possibile, sta arrivando. Allora, vedete, qui c'è una linea continua, Vejam, aqui tem uma linha contínua, e immaginino nella fede, imaginem na fé. e qui invece ci sono come dei tratti staccati. E aqui tem alguns pontinhos, uns tracinhos separados. Alcuni sono tratti, poi addirittura Alguns diventano são traços e depois dei punti, se tornam pontos. punti anche fuori dalla lavagna, fuori Pontos capite, até mesmo lontano, fora da lontano, lousa, longe. che sarebbero quei fatti della nostra vita Que são aqueles fatos da nossa vida che noi abbiamo in qualche modo cancellato. que nós, de certa maneira, nós apagamos. Non sono più dentro una linea continua, Não estão mais dentro de uma linha contínua. sono come meteori impazzite. Meteori impazzite São como meteoros loucos, enlouquecidos, che hanno perso l'attrazione del centro di gravità. que perderam o sentido da atração do centro da realidade. Sono quei fatti nei quali vediamo solo il male. São aqueles fatos que nós vemos mal, que nós vemos somente o mal. E dunque fatti che non abbiamo mai provveduto a integrare. Então, fatos que nós nem tentamos integrá-los. Perché è importante integrare? Por que é importante integrar? Perché è importante fare questo lavoro di integrazione della vita? Por que é importante fazer esse trabalho de integração na vida? Ecco dove gli elementi ermeneutici diventano importanti. Vejam, por isso os elementos hermenêuticos se tornam importantes. Perché la psicologia ci dice Porque a psicologia nos diz che ciò que aquilo
che noi non abbiamo mai integrato que nós nunca integramos, diventa se torna disintegrante. desintegrante. Dunque quello che io non ho mai integrato della mia vita, Portanto, aquilo que eu nunca integrei na minha vida, non è che se ne sta lì buono buono, addormentato, não é que fica ali bonzinho, adormecido, come se fosse solo una occasione perduta. como se fosse uma ocasião perdida. Ma quello che io non ho integrato Mas aquilo que eu não integrei diventa disintegrante, se torna desintegrante, cioè ha una capacità dirompente sulla mia vita, isto é, uma capacidade que rompe a minha vida, che mi divide, que me divide, che vuol dire che mi impedisce di vivere con tutta la mia energia l'amore di Dio. e quer dizer que me impede de viver com toda energia o amor de Deus. Mi ruba energia Me rouba energias e me la fa andare in una direzione incontrollata. e me faz andar em direções incontroladas. Ecco perché è importante fare questo lavoro Por isso é importante fazermos esse trabalho di integrazione della storia, esse trabalho de integração da história, imparare a farlo, aprender a fazê-lo, perché nessuno può consacrarsi a Dio porque ninguém pode se consagrar a Deus con una esistenza disintegrata. com uma existência, com uma vida desintegrada. O meglio, nessuno può offrire a Dio Ou seja, ninguém pode oferecer a Deus una vita a pezzi. uma vida em pedaços. Ed ecco perché questo lavoro è un lavoro che non finisce mai. E por isso esse é um trabalho que não termina nunca. Per quanto noi faremo questo lavoro, Enquanto nós fizermos esse trabalho, ci sarà sempre qualche pezzo della nostra vita terá sempre algum pedaço da nossa vida che rischia di restare distante, que corre o risco de ficar distante, di non essere ancora integrato. de não ser ainda integrado. Per questo abbiamo detto la capacità di costruire e ricostruire, compor e recompor. Proprio perché è un cammino, vedete, che va così in senso circolare, che non finisce mai. Por isso é um caminho que segue em sentido circular e não termina nunca. Procediamo. Vamos prosseguir. La capacità di decostruire e ricostruire, comporre e recompor a propria vita e o proprio eu. Dunque, l'oggetto di questo processo Portanto, o objeto deste processo non è al di fuori di sé. não está fora de si. La formazione deve avvenire dentro la vita del soggetto. A formação ela deve acontecer dentro da vida do sujeito. Si tratta infatti di compor e recompor a propria vita, che significa la propria storia, il proprio passato, Compor e recompor a vida significa a própria história, o próprio passado. e dunque in senso, con una parola un po' difficile, diacronico. Portanto, vamos dizer, numa palavra um pouco difícil, no sentido diacrônico, La storia, a história, fin dal primo giorno della vita. desde o primeiro dia da vida. E non solo la storia, E não só a história, ma anche il proprio io. mas o próprio eu. E sarebbe il secondo senso, E seria o segundo sentido, quello sincronico. aquele sentido sincrônico. Capite? Un sentito diacronico, Ou la seja, storia, entenda um sentido diacrônico, e um sentido da história, sincronico, e um sentido sincrônico, che significaria a minha realidade umana, psicologica, de agora. Capite? Che vorrebbe dire, que cioè, quer dizer integrare anche la mia personalità adesso, integrar também a minha personalidade agora. tutti gli aspetti della mia personalità, Todos os aspectos da minha personalidade, i miei bisogni psicologici. as minhas necessidades psicológicas. Pensate per esempio, Pensem, por exemplo, che abbiamo accennato ieri sera, nós jantamos ontem à noite, quanto potrebbe diventare importante quanto pode se tornar importante per un consacrato nella verginità para um consagrado na virgindade integrare integrar la propria sessualità a própria sexualidade attorno al mistero pasquale. em torno do mistério pascal. È straordinariamente importante, É extraordinariamente importante, ma non avviene quasi mai mas não acontece nunca nella formazione. na formação, Nunca, quasi nunca. quase nunca. E perché non si dà attenzione a questo? Porque não se dá atenção a isso. Non mi ricordo se ve lo dicevo ieri, Não ma me recordo mi que pare eu di no. dizia ontem, Quando ho scritto il libro sulla virginità
sulla verginità e il celibato, il titolo, Quando eu escrevi o livro sobre virgindade e celibato, il titolo che io volevo dare o título que eu queria dar era Verginità come sessualità pasquale. é a virgindade como sexualidade pascal. E l'editore italiano E o editor italiano mi disse, me disse: ma non si può, assim não pode? non si può mettere come titolo di un libro, Não pode colocar isso como título de um di un livro, libro cattolico, um livro católico. due cose così distanti tra di loro, Duas coisas tão distantes entre elas: la Pasqua a Páscoa e il sesso. e o sexo. Non si può, Não pode. por favore. Cencini che mi fa la... E non me l'ha permesso. E não me permitiu. Vedete le polarità apparentemente contrapposte. Vejam, polaridades aparentemente opostas. E invece la verginità E ao invés da virgindade, è proprio questo. é exatamente isso. Noi vergini Nós, virgens, no... No, ma ieri sera abbiamo detto alle vergini di Canzone Nova porque ontem à noite nós nos encontramos com as virgens da Canção Nova e abbiamo detto e nós dissemos che la verginità que a virgindade dice la verità del cuore umano. diz a verdade do coração humano. Dunque c'è una verginità che è universale, Portanto, tem uma virgindade que é universal, che tutti siamo chiamati a vivere. que todos somos chamados a viver. Ecco, questo è un concetto molto ricco, molto bello. Esse é um conceito muito rico, muito belo. Dunque noi vergini Então, nós, virgens, dove è stato? Non rinunciamo alla sessualità. nós renunciamos. No, non rinunciamo. Qui sono pericolosi gli equivoci. Noi non rinunciamo alla sessualità. Nós não renunciamos à sexualidade. Anche perché sarebbe impossibile, Também porque isso seria impossível. sarebbe insensato, Seria insensato, illogico, ilógico, antibiblico. antibíblico. Noi rinunciamo all'esercizio della genitalità, Nós renunciamos ao exercício da genitalidade. ma la sessualità va vissuta A sexualidade ela é vivida in un progetto di verginità, em um projeto de virgindade. perché sessualità vuol dire Porque sexualidade quer dizer energia, energia, dinamismo, dinamismo, molto prezioso, muito precioso, energia relazionale energia relacional, che mi apre al rapporto con l'altro, que me abre a relação com os outros, energia relazionale che mi consente di accettare la diversità dell'altro. energia relacional que me permite aceitar a diversidade do outro. La sessualità è scuola di diversità. A sexualidade é escola de diversidade. Per questo la omosessualità rappresenta sempre qualcosa di carente sul piano relazionale. Por isso, a homossexualidade representa sempre algo de carente na área da sexualidade. Entre parentesi. Entre parênteses. E quarto, E quarto, proprio per questo la sessualità è feconda, exatamente por isso, a sexualidade é fecunda. è energia, cioè che apre alla fecondità. É energia, isto é, que abre a fecundidade. Dunque, il vergine per il regno Portanto, o virgem para o reino non può rinunciare a questa energia, não pode renunciar a esta energia, semmai la deve imparare a viverla mas deve aprender a vivê-la alla luce della Pasqua, à luz da Páscoa, una sessualità pasquale, uma sexualidade pascal, che non è la sessualità di Don Pasquale, que não é a sexualidade de Dom Pascal. dunque che invece è la sessualità che tutti siamo chiamati a vivere, Essa sexualidade vergine. todos somos chamados a viver. una sessualità orientata, Uma sexualidade orientada, convertita, convertida, redenta, redimida, guidata continuamente guiada continuamente dalla Pasqua di Gesù. pela Páscoa de Jesus. In fondo la croce del figlio Portanto, a cruz do Filho è l'espressione al massimo grado, è l'espressione al massimo grado, é a expressão no máximo al grau, massimo grado proprio di questa energia relazionale. exatamente desta energia relacional. C'è molta affinità tra l'Eucaristia E tem muita afinidade entre a Eucaristia e questa interpretazione della sessualità. e esta interpretação da sexualidade. In fondo quando Gesù istituisce l'Eucaristia cosa dice? Afinal, quando Jesus ele institui a Eucaristia, o que ele diz? Quali sono le parole che dice? Quais são as palavras que diz?
questo è il mio corpo, Este é o meu corpo, dato per voi. dado a vós. Questa è la verità del corpo umano. Esta é a verdade do corpo humano. Il corpo umano è fatto per essere donato. O corpo humano ele é feito para ser doado. E questo è già scritto nella sessualità. Isso já está escrito na sexualidade. Che la sessualità è proprio significa questa capacità di ricevere il dono e fare il dono. Que a sexualidade significa a capacidade de receber o dom e dar o dom. Vedete quanti significati preziosi Vejam quantos significados preciosos che ci fanno capire come è importante que nos fazem entender como é importante integrare queste nostre risorse, energie umane integrar estes recursos, estas energias humanas attorno al mistero pasquale. em torno do mistério pascal. Per tanti consacrati Para tantos consagrados, la sessualità a sexualidade non sta qui vicina, ela não está aqui perto, sta forse qui. está talvez aqui. Aspetta, adesso abbiamo il pennarello giusto, facciamo. Ecco, vedete che bello? Vejam que bonito. All'inizio c'è la linea continua No início tem a linha contínua e poi si allontana sempre più, e depois se alontana sempre, se diventa distancia sempre mais sempre più sfumata, e se torna um pouco desfocada, non più linea continua, não mais linha contínua, semplici trattini só tracinhos e poi alla fine semplicemente dei e punti. depois no final simplesmente pontos. E poi ancora qui, eccetera, E eccetera. depois no? fora, Cioè etc. le meteori impazzite. Vejam, são meteoros enlouquecidos. Meteori impazzite. Meteoros enlouquecidos. Meteori impazzite. Meteoros enlouquecidos. La sessualità di tanti consacrati A sexualidade de tantos consagrados è come una meteora impazzita. é como um meteoro enlouquecido, louco. Ecco dove nascono. É aí que nascem Quella tristissima storia tristíssimas histórias o tristissime storie ou tristíssimas histórias di consacrati e consacrate de consagrados e consagradas che non vivono bene la loro sessualità. que não vivem bem sua sexualidade. Nella loro formazione iniziale, Na formação inicial, molto probabilmente, muito provavelmente, non gli è stato mai insegnato não lhe foi ensinado come integrare la sessualità. como integrar a sexualidade. Magari per pudore, Talvez por pudor, per un malinteso e stupido e imbecille senso del pudore. mal entendido e estúpido sentido do pudor. Imbecille non è. E imbecil, Perché chissà perché l'uomo di Dio non deve conoscere queste cose. que a pessoa diz: eu não quero conhecer estas coisas. E dunque questa realtà è rimasta distante, E portanto esta realidade ficou distante, congelata, congelada, finché a un certo punto è esplosa. até que em um certo ponto ela explodiu. Perché ciò che non è integrato Porque aquilo que não é integrado diventa, se torna. ecco un piccolo esempio in negativo. Esse é um pequeno exemplo negativo. Torniamo alla nostra definizione o è ora di... non c'è la musica di solito? continuare? Ancora no. Pode continuar? Possiamo andare avanti ancora un po'? Ancora un pochino? Mais um pouquinho? Allora, costruir e ricostruire, compor e recompor lungo un processo di formazione permanenti, Portanto, um processo de formação permanente, a propria vida, sentido diacronico, e o proprio eu, sentido sincronico. Intorno de un centro vital e significativo, fonte de luz e calor. Ecco, l'elemento architettonico, o elemento arquitetônico eccolo qui, è un centro vitale e significativo. é um centro vital e significativo. La croce di Gesù A cruz de Jesus è un centro vitale. é um centro vital. Perché è un centro vitale? Por que é um centro vital? Perché dalla croce ci è giunta la vita, Porque na cruz está toda a vida. perché la croce è l'albero della vita, Porque a cruz é a árvore da vida. è attraverso la croce che è giunta a noi la vita. É através da cruz que chegou a nós a vida. Centro vitale e significativo. Significativo che cosa vuol dire? Significativo, o que quer dizer isso? Vuol dire pieno di senso. Quer dizer cheio de sentido, repleto de sentido. Non solo in se stesso, Não só em si mesmo,
ma soprattutto perché mas principalmente porque la croce a cruz è ciò che ci consente é o que nos consente di dare senso de dar sentido a tutta la nostra vita. a toda a nossa vida. Da quando Gesù è morto in croce, Desde quando Jesus morreu na cruz, non esiste più não existe mais l'assurdo, o absurdo, il non senso. o não sentido. Perché? Por quê? Perché la croce di Gesù è stato il fatto più insensato di tutta la storia. Porque a cruz de Jesus foi o fato mais insensato de toda a história. È stato l'atto più assurdo di tutta la vicenda umana. Foi o fato mais absurdo de toda a vida humana. Perché è stato ucciso l'agnello innocente. Porque foi morto o cordeiro inocente. Ebbene, noi siamo stati salvati da questo gesto. Bem, nós fomos salvos por este gesto, Che vuol dire che Gesù quer dizer que Jesus, ha riempito di senso ele preencheu de sentido ciò che era senza senso. aquilo que era sem sentido. Capite l'importanza di questa riflessione? Entenderam a importância desta reflexão? Gesù ci ha salvati Jesus nos salvou, riempiendo di senso enchendo de sentido ciò che era privo di senso, aquilo que não tinha sentido, salvandoci. salvando-nos. Che cosa ci ha dato? O que ele nos deu? Non solo ci ha salvati con un atto meraviglioso di amore Não só ele nos salvou com um ato maravilhoso de amor che ha cancellato i nostri peccati. que apagou os nossos pecados. La salvezza cristiana A salvação cristã è un fatto attivo. é um fato ativo. Noi non siamo semplicemente stati salvati passivamente. Nós não fomos simplesmente salvos passivamente. La salvezza vuol dire qualcosa che è attivo in noi. A salvação quer dizer algo que está ativo em nós. Che tipo di attività Que tipo de e di atividade? dinamismo? Que dinamismo? Evidentemente è lo stesso. Evidentemente é o mesmo. Se Gesù ci ha salvati, Se Jesus nos salvou, riempiendo di senso enchendo de sentido l'abisso del non senso, o abismo do não sentido, salvandoci, salvando-nos, che cosa ha fatto? o que ele fez? Ci ha resi capaci Nos tornou capazes di fare la stessa cosa, de fazer a mesma coisa, riempire di senso encher de sentido quello che sembra privo di senso, aquilo que parece sem sentido, privado de sentido, cominciando dalla nostra esistenza. começando da nossa existência. Anche nella nostra storia Também em nossa história ci sono episodi di non senso, há episódios de não sentido, ci sono fatti che facciamo fatica ad accettare há fatos que nós temos dificuldade de aceitar, perché ci sembrano ingiusti, porque nos parecem injustos, perché abbiamo sofferto un'ingiustizia, porque nós sofremos a injustiça, perché abbiamo sofferto una violenza, porque sofremos uma violência, cose senza senso. coisas sem sentido. Ebbene, E bem, colui che vive davanti al mistero della croce aquele que vive diante do mistério da cruz e che si sente salvato dalla potenza della croce, e que se sente salvo pelo poder da cruz, proprio in forza di questa salvezza, exatamente em força desta salvação, è anche reso capace ele também se tornou capaz di fare la stessa cosa che ha fatto Gesù, il figlio. de fazer a mesma coisa que fez Jesus, o Filho. Capite? Questa è la salvezza cristiana. Entenderam? Isso é a salvação cristã. Se no continuiamo a predicare un Vangelo per bambini, Senão nós continuamos a pregar o evangelho para crianças, un Vangelo passivo, um evangelho passivo, una salvezza che semplicemente un altro ha guadagnato per noi. uma salvação que simplesmente não foi feita para nós. No, una salvezza che semplicemente uno ha guadagnato per noi. Uma salvação que simplesmente alguém ganhou para nós, E por invece nós. questa salvezza ci responsabilizza. Ao invés, esta salvação nos responsabiliza. Il salvato dalla croce di Cristo O salvo pela cruz de Cristo è colui che fa lo stesso gesto, é aquele que faz o mesmo gesto che Gesù ha fatto o attraverso mesmo la gesto croce, que Jesus fez através da cruz e lo fa anzitutto per la sua vita. e o faz, antes de tudo, pela sua vida. Riempie di senso Enche de sentido ciò che sembra senza senso. aquilo que parece sem sentido. E qual è il senso E qual é o sentido con il quale Gesù com o qual Jesus ha compiuto questa operazione? realizou esta operação? È il senso per eccellenza, É o sentido por excelência, cioè isto é,
è l'amore. Isto é, o amor. L'amore è la forma più alta di dare Wow. senso. O amor é a forma mais alta de dar sentido. È il senso e la motivazione più alta. É o sentido e a motivação mais alta. Allora, integrare il proprio passato Então, integrar o próprio passado vuol dire, in sintesi, quer dizer, em síntese, mettere amore, colocar amor, rispondere con l'amore responder com amor a quelle situazioni aquelas situações che noi abbiamo vissuto que nós vivemos come situazioni prive di amore, como situações privadas de amor, facendo lo stesso gesto che ha fatto il figlio. fazendo este gesto que fez o filho, Mettere amore dove non ce n'era, colocar amor onde não tinha, rimettere la presenza del padre dove gli uomini l'avevano sottratto colocar a presença do Pai onde os homens o haviam tirado, e così imparare a vedere nella propria storia e assim aprender a ver na própria história questa presenza di Dio. esta presença de Deus. L'uomo può fare questo? O homem pode fazer isso? Certo che lo può fare. Pode, claro que pode fazer isso. La psicologia mi dice A psicologia me diz che l'essere umano que o ser humano può riprendere in mano la sua vita pode pegar o mal da sua vida delicatamente, delicadamente, perché certe storie sono molto sofferte. porque tem algumas histórias que são muito sofridas. L'uomo è così libero O homem é livre, é tão livre, da poter riprendere in mano la sua storia passata que pode retomar o mal da sua história passada per caricarla di senso, para carregá-la de sentido. anche se è qualcosa che è già passato, Mesmo que seja alguma coisa que já se passou, che è già avvenuto, que já aconteceu, ma io lo posso fare. mas eu não posso fazer. La libertà dell'uomo arriva fino a questo punto. A liberdade do homem chega até este ponto. Non esiste il passato in psicologia. Não existe passado na psicologia. L'uomo può riprendere in mano la sua storia O homem pode retomar nas mãos a sua história e caricarla di senso. e carregá-la de sentido. Tutti lo possiamo e lo dobbiamo fare. Todos o podemos e devemos fazer.